Ninguém segura o Palmeiras, ninguém segura o Verdão. 3-0 em cima do Vasco no Allianz Parque. O Palmeiras está mais vivo do que nunca na briga pelo título brasileiro. E depois da vinheta eu entro e a gente conversa um pouquinho mais sobre o jogo. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? O Vascaíno deve estar com uma dor de cabeça, o palmeirense deve estar feliz, deve estar se iludindo, deve estar pensando, se amanhã tem um empatezinho entre Flamengo e Cruzeirinho, se os dois amanhã resolvem empatar, eu volto 100% pra briga, Palmeiras muito vivo, mas é um jogo difícil de fazer análises, muito profundas, quando em 22 minutos tá 2-0 e em 30 tá 3-0. Então, assim, é um jogo que se torna, dentro desse contexto, muito difícil uma análise. Por mais que eu tenha algumas coisas anotadas aqui, que eu vi do jogo, mas é muito difícil, porque assim, com 15, 20 minutos, 2-0, com dois gols de falhas individuais do Vasco, principalmente do zagueiro Lucas Oliveira, eu acho, Lucas Freitas, mais ou menos esse nome, é muito difícil, cara, assim, ter mental pra virar, ainda mais em cima desse Palmeiras, que é muito forte, que o Vasco ele não começa mal o jogo, o Vasco ele toma 1-0 logo no começo do jogo, e depois ele parte por uma certa recuperação até. Ele consegue uma recuperação, ele começa a jogar, ele começa a assustar o Palmeiras, principalmente pelo lado do Paulo Henrique, que, de novo, a temporada que faz o Paulo Henrique, para mim, é o lateral do Campeonato Brasileiro, muito forte fisicamente, um trator. O Paulo Henrique, o Vasco consegue criar situações com o Paulo Henrique. Tem uma chance com o Verratti, tem alguma situação ali. Só que logo em sequência ele toma o 2-0. E aí, cara, desmonta, assim. Porque se tu virar um jogo em cima do Palmeiras no Allianz já é muito difícil. Tu virar um 2-0, tendo um time bem pior. Cara, é muito difícil, assim. E aí na sequência toma um 3-0 do Vitor Roque, assim. O que eu entendia, que eu acho que o Vasco ele se colocou um pouco numa sinuca de bico, tá? O Vasco é os vermelhinhos, só pra vocês entenderem, perdão os vascaínos, eu não lembrei disso, fui lembrar agora, eu tava montando o jogo, não me liguei disso, tá? Isso aqui era o Vasco sem bola. O Vasco sem bola era o 4-4-2, como vocês estão vendo, com Coutinho e Verratti, que são dois caras que, por óbvio, eles não vão te ajudar tanto, não vão te entregar tanto no momento sem bola. O que acontecia? Os pontas e o Palmeiras é esse 3-1-5-1, 3-1-4-2 que eu já mostrei várias vezes aqui, com o Aníbal baixando entre os zagueiros para fazer uma saída de três. O Andrés dessa vez, sem o Lucas Evangelista, sendo esse homem aqui da distribuição. Veiga, Felipe, Piquerez, Giai, Flaco e Vitor. Esse é o Palmeiras. Qual que era a ideia que o Fernando Diniz pensou? Os laterais pegariam os pontas, que seriam Roque, seriam Felipe Anderson e Veiga. Só que como eu mostrei aqui, os pontos eles não são pontos, eles são meias. Então eles vêm para dentro. Então o que acontecia? Gerava até uma certa dúvida nos laterais. Porque se eles acompanham por dentro, tu gera espaço aqui e os laterais do Palmeiras são muito agudos, tanto o Piquerez quanto o Roque, por mais que eles acompanhassem aqui. E daí, beleza, os pontos acompanham aqui. Tu gerou um 2-2 por dentro, tá ligado? Então, tipo assim, o, o Diniz ele se colocou numa sinuca de bico muito grande quando ele define esses encaixes, né? É uma sinuca muito difícil de tu deixar. E se tu não. Beleza, não vou manter a minha linha de 4 intacta, não vou baixar ninguém, ninguém vai acompanhar. Ferrou, porque o Vasco tinha só dois volantes para três caras do Palmeiras por dentro. E beleza, encaixou todo mundo, tudo certinho. Pô, tu vai deixar Roque e Flaco no mano. De mano contra uma zaga do Vasco que, pô, beleza, melhorou nos últimos jogos, melhorou com o Albert Renan e com o Cuesta não jogou hoje. É muito difícil, assim, eles estão num momento muito bom, então deixar eles de mano também é um erro. Então, assim, por qualquer quesito que tu olhasse a ideia do Vasco, tinha problema. Assim, tu não conseguia arrumar vantagens pro Vasco. O que dava pra fazer daqui a pouco? Se tirasse um Coutinho ou um Verratti, que vão te entregar menos momentos sem bola, bota um volante aqui, fecha um 3-3 aqui por dentro, e o resto tu consegue encaixar. Digamos assim, tu consegue
manipular, mas do jeito que tava muito difícil. Ou tu fechar uma linha de 5 daqui a pouco, botar o Hugo Moura numa linha de 5, botar mais um volante aqui, tentar fechar a casa. Poderia ser o que o Diniz tentou fazer, mas eu entendo o Diniz também de tentar jogar, né, de não ir para o Allianz Parque só para se defender, até porque não é a ideia do Diniz. O Diniz gosta de ter a bola e inclusive teve bons momentos de posse. Só que, de novo, como eu vou reforçar o vídeo inteiro, é muito difícil tu exigir de um time uma recuperação depois de tomar um 3-0 em 30 minutos, assim. O jogo, ele meio que morre ali. O jogo, ele morre com 30 minutos. Existem essas dinâmicas ainda, o Palmeiras consegue levar perigo ainda em cima do Vasco, só que o jogo meio que morre com 3-0 em meia hora. O jogo a partir dali não existe mais, é um jogo muito, sim, do Vasco, com um pouco de receio de sair. O Palmeiras também já não forçando tanto, porque também não precisava forçar, né? Pô, tem um 3-0, não tem porque eu forçar aqui, daqui a pouco machucar alguém, perder um jogador. O Palmeiras poupou também, por mais que tivesse chance. E o jogo ficou isso. O Palmeiras, que, agora falando individualmente de cada um dos times, que vem crescendo a cada jogo melhora em relação a si mesmo. A dupla Flack e Vitor viveu um momento espetacular. Estão jogando pra caceta os dois, puta que pariu. Estão jogando muito. E essa ideia dos não ter pontas, os pontas serem os laterais, é muito boa. Porque tu tem Felipe Anderson, Andréas, hoje o Veiga, muito próximos, se associando. Então tu tem um trio de meias com um refino técnico muito bom. E essa ideia me agrada. Mais do que tu botar dois pontas, por exemplo, espetado, e sei lá, botar o Piquerez fazer a saída de 3 e o Giai pra jogar por dentro, sei lá, um volante. Me agrada mais essa ideia de tu aproximar os bons, porque daí tu vai ficar com, nesse caso do jogo de hoje, né? Andréas, Veiga, Felipe Anderson, Flaco e Roque. Tudo por dentro. Tudo jogando próximo. Tudo pelo centro. Então, assim, cria-se dinâmicas muito interessantes e tu força o time a jogar por dentro. E beleza, fechou por dentro, tu tem indo atrás de força, indo vindo por fora. Então, tipo assim, o Palmeiras está muito encaixado e muito forte. O Palmeiras continua com o mental que sempre teve, com a ideia muito forte que sempre teve, e ainda tá com um jogo ofensivo mais refinado, colocando os bons próximos, não afastando como vinha fazendo. Então, assim, o Palmeiras ainda é uma crescente muito interessante e a gente não pode eliminar o Palmeiras nessa disputa, mas nem ferrando, beleza? Em relação ao Vasco, difícil, assim, de novo. Pô, 3-0 em pouco tempo, em falhas individuais, eu mostrei aqui alguma que pode ter dado um erro de leitura do Diniz, mas também é muito foda dizer que é um erro de leitura quando em pouco tempo tu tem duas falhas individual e acaba com o teu jogo, assim. Então é difícil, cara. É difícil, assim. Eu vou até me preservar de fazer análise do Vasco. De um Vasco, inclusive, vinha muito bem, que vinha numa evolução. Eu acho que não pode ter esse jogo que destrua a análise que se vinha tendo bem positiva do Vasco, beleza? Deixa o like aí, te inscreve, fala que tu achou do jogo, que tu tá feliz, tá triste. E tamo junto. É nóis.